Dia 12 de fevereiro. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Êxodo 34, 1, 35, 9, Mateus 27, 15, 31, Salmos 33, 12, 22 e Provérbios 9, 1, 6. Pegue sua Bíblia, encontre um lugar tranquilo e venha comigo nessa caminhada de fé, aprendizado e crescimento espiritual. Êxodo 34, 1, 35, 9. Êxodo 34, 1, 35. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Versículo 2. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai. Apresente-se a mim no topo do monte. Versículo 3. Ninguém poderá subir com você nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas ou bois poderão pastar perto do monte. Versículo 4. Moisés talhou 2 tábuas de pedra como as primeiras e subiu ao monte Sinai, como o Senhor ordenara. Versículo 5. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o nome do Senhor. Versículo 6. O Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Versículo 7. Que mantém o seu amor a milhares e perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª gerações. Versículo 8. Imediatamente, Moisés curvou-se ao chão e adorou. Versículo 9. Disse ele: Senhor, se de fato me aceitas, vai conosco. Embora este povo seja obstinado, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e faze de nós a tua herança. Versículo 10. O Senhor respondeu: farei uma aliança com vocês. Diante de todo o seu povo, farei maravilhas nunca realizadas em nenhuma nação. Todo o povo verá a obra do Senhor, pois farei coisas impressionantes por meio de você. Versículo 11. Obedeça ao que hoje lhe ordeno. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Versículo 12. Tenha cuidado para não fazer acordo com os habitantes da terra para onde você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Versículo 13. Destruam os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas e derrubem os seus postes sagrados. Versículo 14. Não adorem a nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é um Deus zeloso. Versículo 15. Não façam acordo com os habitantes da terra, pois, quando eles se prostituírem com os seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você, e você comerá dos seus sacrifícios. Versículo 16. Quando escolherem mulheres para os seus filhos, elas os levarão a se prostituir com os seus deuses. Versículo 17. Não façam ídolos de metal fundido. Versículo 18. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comam pães sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada do mês de Abib, pois foi nesse mês que vocês saíram do Egito. Versículo 19. Todo primeiro filho é meu, assim como todo primeiro macho das suas manadas, sejam bois ou ovelhas. Versículo 20. Resgatem o primeiro filho de um jumento com um cordeiro. Se não o resgatarem, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem todos os seus primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Versículo 21. Trabalhem 6 dias, mas descansem no 7º, tanto na época do cultivo como na da colheita. Versículo 22. Celebrem a festa das semanas, na época da colheita do trigo, e a festa do encerramento da colheita, no fim do ano. Versículo 23. 3 vezes por ano todos os homens devem comparecer perante o Senhor, o soberano, o Deus de Israel. Versículo 24. Expulsarei nações de diante de você e ampliarei o seu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando você subir 3 vezes por ano para comparecer perante o Senhor, o seu Deus. Versículo 25. Não me ofereçam o sangue de um sacrifício com pão fermentado e não deixem sobrar nada da oferta da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Versículo 26. Tragam o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Versículo 27. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, pois é com base nelas que faço aliança com você e com Israel. Versículo 28. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Versículo 29. Quando Moisés desceu do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, ele não sabia que o seu rosto resplandecia por ter falado com o Senhor. Versículo 30. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés, notaram que o seu rosto resplandecia e tiveram medo de se aproximar dele. Versículo 31. Moisés o chamou, e Arão e todos os líderes da comunidade voltaram, e ele falou com eles. Versículo 32. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todas as ordens que o Senhor lhe dera no monte Sinai. Versículo 33. Quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Versículo 34. Mas, sempre que Moisés entrava para falar com o Senhor, tiraria o véu até sair. Então, ao sair, transmitiria aos israelitas o que lhe fora ordenado. Versículo 35. Os israelitas viam que o rosto de Moisés resplandecia. Por isso, ele cobria o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Êxodo 35, 1, 9. Versículo 1.
Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse: Estas são as coisas que o Senhor ordenou que vocês façam. Versículo 2. Trabalhem 6 dias, mas o 7º dia será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Quem trabalhar nesse dia será morto. Versículo 3. Não acendam fogo em nenhuma de suas casas no dia de sábado. Versículo 4. Moisés disse a toda a comunidade de Israel: Foi isto que o Senhor ordenou. Versículo 5. Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todos os que estiverem dispostos trarão ao Senhor uma oferta de ouro, prata e bronze. Versículo 6. Fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelo de cabra. Versículo 7. Peles de carneiro tingidas de vermelho e couro, madeira de acácia. Versículo 8. Óleo para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. Versículo 9. Pedras de ônix e outras pedras preciosas para o peitoral e o colete sacerdotal. Mateus 27, 15, 31. Versículo 15. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Versículo 16. Naquela época, havia um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Versículo 17. Quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Qual vocês querem que eu lhe solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Versículo 18. Pois sabia que o haviam entregado por inveja. Versículo 19. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com esse justo, pois hoje sofri muito em sonho por causa dele. Versículo 20. Mas os chefes dos sacerdotes e os anciãos convenceram a multidão a pedir Barrabás e a mandar executar Jesus. Versículo 21. O governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Eles responderam: Barrabás. Versículo 22. Pilatos perguntou: Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Versículo 23. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-os. Versículo 24. Quando Pilatos viu que não estava adiantando nada, mas que, ao contrário, estava se formando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Versículo 25. Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Versículo 26. Então Pilatos soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus, e o entregou para ser crucificado. Versículo 27. Os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Versículo 28. Tiraram-lhe as vestes e o cobriram com um manto vermelho. Versículo 29. Trançaram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus. Versículo 30. Cuspiram nele, tirando-lhe a vara, batiam-lhe na cabeça. Versículo 31. Depois de zombarem dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Salmos 33, 12, 22. Versículo 12. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para sua herança. Versículo 13. Do céu o Senhor olha e vê toda a humanidade. Versículo 14. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Versículo 15. Ele, que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Versículo 16. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. Versículo 17. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Versículo 18. Mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam no seu amor leal. Versículo 19. Para livrá-los da morte e alimentá-los na fome. Versículo 20. Nós esperamos no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Versículo 21. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Versículo 22. Seja o teu amor leal sobre nós, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Provérbios 9, 1, 6. Versículo 1. A sabedoria construiu a sua casa, ergueu as suas 7 colunas. Versículo 2. Preparou a sua carne e misturou o seu vinho, arrumou a sua mesa. Versículo 3. Enviou as suas servas para anunciar do alto das colinas da cidade. Versículo 4. Venham os inexperientes. E aos que não têm juízo disse. Versículo 5. Venham, comam do meu pão e bebam do vinho que misturei. Versículo 6. Deixem a insensatez e vivam, andem no caminho do entendimento. Encerramento. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspire ações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.